A Bíblia apresenta Deus como um rei. Salmos 47, verso 6, 52, verso 7, que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Salmo 22, verso 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nessa lição apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir da sua natureza e da sua relação com a Igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como na sua realidade presente e futura. A Igreja é vista como parte deste reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar, manifestar a vida do reino divino. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na quarta lição, a Igreja e o Reino de Deus. Primeiro tópico, a natureza do Reino de Deus. O Reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o Rei de toda a terra. Salmo 47, verso 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre os reinos dos homens. Daniel 4, 25. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre a criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Daniel 4:35. Isso significa que nada, nem ninguém, está fora do seu domínio. Daniel 2, verso 21. A soberania divina e os acontecimentos futuros. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu, nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, 19. O reino de Deus, a nação de Israel e a Igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Números 23, 21. De forma soberana, exercendo o seu governo teocrático, Deus governava o seu antigo povo. Isaías 43, 15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Êxodo 19, versos 5 e 6. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e, por meio dela, todos os povos. Gênesis 2, verso 1 ao 3, Isaías 45, versos 21 e 22. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que, por intermédio da sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Efésios 2, 14, Gálatas 3 ao 14, 4, 28 e 1 Pedro 2, 9. A igreja e as dimensões do reino de Deus é o segundo tópico. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusavam de fazer isso pelo poder de Beelzebu. Mateus 12, 24.
A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Nessas palavras do Senhor vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus estava presente entre os homens. Nosso Senhor Jesus diz que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3, verso 2. Logo, este reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Lucas 17, versos 20 e 21. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, Atos 8, 12, curadas, libertadas do poder do diabo, Atos 8, versos 6 e 7. O reino de Deus está presente, Romanos 14, 17, 1 Coríntios 4, 20. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo é a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico da igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora deste reino vindouro. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, Hebreus 6, verso 5, contudo ele se manifestará na plenitude da era vindoura. Mateus 13, verso 49. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 5. Terceiro tópico, a igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus da antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino, Êxodo 19, versos 5 e 6, a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. 1 Pedro 2, verso 9. A igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, Efésios 1:10. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada, planejada, é a eleita de Deus. Efésios 1, versos 4 ao 6, 1 Pedro 1, verso 2. Isso significa que, debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios 3, verso 10. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja.
Atos 19, verso 8. Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos 20, verso 25. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos 28, verso 31. Os novos na fé eram conscientizados na realidade do reino de Deus. Atos 14, verso 22. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago 2, verso 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão do reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e enveredada por outros caminhos que a distanciam de sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. João 18, verso 36. Conclusão: nessa lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 11. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarem e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Obrigado.